literalmente falar que, cara, gol não é o meu forte. Doideira, como que mudou tanto, tá ligado? Do mundo, porém, quando na hora que mais se esperava dele, como principal atacante da seleção na Copa, ele simplesmente sumiu dentro de campo. O Guardiola matou ele. Então, o pessoal meio que acusa o Guardiola de fazer isso com alguns, né? Com o Gabriel, com o Jack Grealish, com até o Jeremy Doku, o pessoal fala um pouco disso também. Bernardo Silva se fala bastante. Nos 5 jogos que ele jogou no torneio, sendo todos eles como titular, o Gabriel fez apenas 9 finalizações. O primeiro camisa 9 da história do Brasil a ir voltar da Copa sem gol nenhum. Até o Fred fez gol, Sendo que acertou o gol somente uma vez contra o México nas oitavas. Provavelmente e contra o Ochoa, né? Que aí pode chutar à vontade que não acontece gol. O Ochoa é pico. o lance mais memorável dele nessa Copa foi esse pênalti absurdo no jogo contra a Bélgica que o juiz acabou não marcando pra gente. E o Gabriel acabou sendo considerado por muitos o pior jogador do Brasil nessa Copa. No ano seguinte... Fernandinho. Assim, pelo menos no jogo da eliminação. Fernandinho, nossa, muito Fernandinho, muito Fernandinho, muito. Seguinte, na Copa América só conseguiu desencantar contra a Argentina na semifinal e o Peru na final. E pasmem, após isso ele fez apenas um gol pela seleção em todo o ciclo da Copa de 2022. E ainda assim esteve presente no Catar e muita gente nem lembra disso de tão... Ele machucou na Copa, ele foi pra Copa, mas machucou. Mas a presença dele no Qatar era merecida, tá? Ele tava jogando muita bola lá no Arsenal, acho que é no Arsenal. Tava jogando muita bola lá, eu vira e mexe confundo. Eu confundo muito o Arsenal com o Liverpool, porque os dois é vermelho, mas tipo nada a ver, tá ligado? Mas eu sempre tenho que pensar antes de falar. Mas enfim, ele era merecido, ele tava jogando bem, ele tava legal. Tão irrelevante que foi. Em sexto lugar, Fernando Diniz. O Diniz não treinou em campeonato importante nenhum. Sexto lugar é muito pra quem não pegou nem Copa América. Só do Diniz ter chegado na seleção é um... Assim, porra. Ah, mas o Rony Rusch não foi o Diniz que levou, o Yuri Alberto não foi o Diniz que levou. Não sei se o Diniz... Assim, o trabalho dele, o tempo que ele esteve à frente da seleção foi ridículo, foi muito ruim, tá ligado? Mas, como ele não pegou nenhum campeonato de verdade, eu não sei se ele merece tanto hate assim. É um absurdo. Sempre viveu com trabalhos que começam bem no início e logo depois decaem rapidamente. Ele ainda chegou com o status de tapa-buraco para o Ancelotti chegar na Copa América e o mais incrível é que realmente acreditaram que seria essa história mesmo. E o Diniz teve um trabalho digno de seu nome, começando bem contra adversários inferiores, goleando a Bolívia por... Não posso falar? Ancelotti, cumpra seu contrato, nós já temos técnico. 0 e vencendo o Peru aos trancos e barrancos fora de casa e entramos na... Nossa, esse jogo contra o Peru, eu lembro que foi ruim, hein? E aí tá até aqui, ó, Marquinhos 90. Se eu não me engano, cruzamento de escanteio do Neymar. No finalzinho do jogo, Marquinhos faz um gol de cabeça. Cruzamento de escanteio. Mas o jogo ruim, gente. Na fase horrorosa de seu futebol. Com o Brasil empatando contra a Venezuela em casa e depois perdeu um jogo de eliminatórias pela primeira vez desde 2015. E não satisfeito, ainda teve mais uma derrota, dessa vez contra a Colômbia em Barranquilha. E para fechar com chave de ouro, pela primeira vez na nossa história, perdemos um jogo de eliminatórias em casa. Essa aí é pai, né? Pelo menos a polícia bateu nos argentinos. Assim, a nossa parte a gente fez, tá ligado? E ainda pra Argentina. Não foi fácil ter Diniz na seleção. E deixou o cargo com apenas 2 vitórias e mais 3 Ah, mas pô, ele não pegou campeonato nenhum. Acho foda pesar tanto num cara que ficou tão pouco derrotas na conta. Em quinto lugar vem o Tite. Não. Porra, Tite é vilão. Tite, anuncia lá a parada de mas talvez o Tite era pra ter orientado melhor quem fosse bater o pênalti, mas sei lá, não passa disso, tá ligado? Tite chegou na seleção como o grande salvador da pátria, depois do vexame na Copa de 2014 e a passagem revoltante do Dunga até então. E de primeiro modo deu muito certo. O ciclo dele na Copa de 2018 iludiu todo mundo, com uma vitória fantástica pra cima da Argentina e chegando até mesmo como a principal favorita pra essa Copa. Mas na hora do vamos ver, a seleção sempre decaía. Em 2018, até os acréscimos do segundo tempo no jogo contra a Costa Rica, havia uma séria preocupação com a situação do Brasil no seu grupo, com uma possibilidade real da seleção não se classificar para o mata-mata. O jogo... Não, na verdade era só uma possibilidade de a gente se complicar, acho que pro terceiro jogo, se eu não me engano. Contra a Bélgica faltou chegar pro terceiro jogo pressionado, mas era só isso. Um pouco de sorte, é verdade. E fomos eliminados nas quartas de finais. Na Copa América de 2019, o Brasil finalmente venceu um título depois de 6 anos, mas era algo tratado como obrigação, visto que a seleção brasileira tinha um elenco muito melhor do que as outras. Mas na Copa...
Ah, pô, também não consigo colocar o Tite como vilão, não. Que isso? A gente ganhou a Copa América com ele, a gente sobrava nas eliminatórias. De fato, na Copa tinha um problema, mas eram eliminações que não era 7-1, era sempre coisa tipo, com aquela impressão de se mudar um negocinho aqui, talvez uma coisa ali, talvez um pouquinho mais de sorte a gente tinha A Copa passado. América de 2021 foi mais chata ainda. Já não tinha público no estádio. O Brasil também não encantava em campo. O SBT que transmitia isso aí. E ainda por cima cedemos o primeiro Caraca, a gente passou no SBT. título da Argentina no nosso templo, o Maracanã. A partir daí começou a desconfiança no trabalho de Tite, que apesar de fazer belas exibições nas eliminatórias, as suas Mas pelo menos a gente chegava na final, tá ligado? E dava trabalho pra gente, porque o Neymar jogou caramba nesse jogo. seleção não correspondia a isso dentro das grandes competições. E a gota d'água foi na Copa de 2022, onde o Brasil novamente teve dificuldade para vencer seus adversários na fase de grupos, dessa vez até mesmo perdendo para Camarões. Perdeu porque ganhou os 2 primeiros jogos, já estava classificado, se permitiu entrar full reserva e aí por isso perdeu o terceiro jogo contra o Camarões. Então assim, era uma derrota de quem tava com gordura, tá ligado? Novamente fez um jogo que iludiu todo mundo nas oitavas de finais e novamente caiu nas quartas de finais para uma seleção europeia. Outro detalhe, A seleção europeia que não é lá das melhores, né? Que vale a crítica aqui também, porque a gente caiu pra Bélgica, a Bélgica até que era boa, a Bélgica não tinha tradição, mas tinha um elenco bem interessante. Agora a Croácia, nenhuma coisa nenhuma. olha que a seleção teve praticamente o mesmo desempenho nas 2 Copas do Mundo em que Tite esteve presente, mostrando que não evoluiu em nada em 4 anos de ciclo. Apareceu um vilão aqui, será que vai ser falado dele? Presente, mostrando Ó. que Aqui, ó. Aqui, não ó. evoluiu em Aqui, ó. Aqui, ó. Esse vilão aqui vai estar nos vídeos também? Como é que é? nada em 4 anos de ciclo. Em quarto lugar, Renan Lodge, bola nas costas, de Maria. Gol. Renan Lodge. O Renan Lodge era uma das nossas esperanças para resolver nosso problema na lateral. O Renan Lodge era uma das nossas esperanças. E aí você já viu o problema, entendeu? A gente sai de caralho, esse Roberto Carlos não dá, né? Esse Roberto Carlos, pelo amor de Deus. O Renan Lodge era uma das nossas esperanças. E aí você vê como que a coisa tá. Tá ligado? Ó o declínio, ó o declínio. Esquerda para as próximas Copas do Mundo. E o Tite entendia isso, tanto que começou a colocar ele para jogar desde 2019. Se o Jorge Jesus vier, grandes chances do Renan Lodge aparecer, tá? O Jorge Jesus gosta dele lá e tal. Grandes chances, grandes chances. Quando Marcelo e o Felipe Luiz já estavam aposentados da seleção. E aí chegou a Copa América de 2021 e o Renan assumiu a titularidade no mata-mata do torneio. Eis que chegamos na final contra a Argentina e estávamos na sede de deixar os hermanos com mais um vice e o Messi fracassar mais uma vez. Só que na metade do primeiro tempo, o Depou lança a bola que iria nas costas do Di Maria, mas o Renan Lodge deu aquela ajeitada perfeita para o cara que mais faz gol de cobertura na história. E o Ederson, totalmente desprevenido, não tinha mais nada o que fazer, e esse foi o único gol da partida. A Argentina foi consagrada com o troféu pela primeira vez em 30 anos, logo no nosso Maracanã. E há quem diga que esse lance mudou a história do futebol argentino, servindo de energia para a conquista da Copa do Mundo em 2022. Em terceiro lugar, Aqui a gente tá chegando nos caras realmente xingados. Esse aqui, o que eu vi, nosso Deus do céu. Nossa Deus. Fred. O Fred é um caso complicado por aqui. A torcida já não gostava dele só pelo nome ser Fred, mas tinha um homem que o amava, que era o Tite. Foi convocado para a Copa de 2018, apesar de não ter jogado, mas na Copa América de 2021 ele estava entre os titulares e arrisco dizer que foi o pior jogador do Brasil nesse torneio. Mas o Tite não largava o osso. Na Copa do Mundo de 2022 ele estava presente e dessa vez com mais minutagem. E aí chegamos no jogo contra a Croácia. E a única coisa que o Tite deve ter dito para ele é simplesmente não dar brecha para os caras atacar. Afinal, nós estávamos vencendo por 1-0 na prorrogação com o gol do Neymar. Mas por algum motivo, faltando 4 minutos, o Fred, que tinha o único trabalho de segurar o jogo, resolveu se lançar pro ataque sozinho para disputar a bola. E aí vocês já sabem, isso originou o contra-ataque da seleção croata e o gol de empate. Daqui pra frente é só pra trás, daqui pra frente é só tristeza e lá. Ainda tem uma certa mágoa com o Marquinhos, que desviou a bola nesse gol, acabando com o Alisson nesse... Mas é tudo acaso, é tudo, sabe, azar mesmo, não é? Pô, o Marquinhos errou. Não, ele tá tentando travar o chute. lance. E Eder ficou marcado com um pênalti na trave que selou a nossa eliminação. Mas o pessoal pegou muito no pé do Fred, porque não era pra ele estar lá. E eu tô dizendo da convocação mesmo. Em segundo lugar... Caraca, Fernandinho.
É o segundo Felipe Melo? Vai ser o número 1? Fernandinho. Já vou adiantando que o buraco é mais embaixo do que aquele gol contra no jogo da Bélgica. Em 2014, vocês devem se lembrar que o Fernandinho estava presente no 7-1. Porém, foi um dos jogadores... Pô, o time do 7x1 já era repugnante, olha. Em 2014, você... Pô, de verdade, dá uma passada de olho nesse time aqui. Tipo assim, até uns caras que tem nome igual Marcelo, na seleção nunca jogou grandes coisas, nunca foi o Marcelo. Aí você tem Hulk, Luiz Gustavo, Davi Luiz, Fred, goleiro do Toronto, Michael Legal, Dante, Fernandinho, Bernard. Vocês devem se lembrar que o Fernandinho estava presente no 7-1. O melhor é esse aqui, ó, que não tava jogando, Neymar 10. Porém, foi um dos jogadores que mais contribuíram para a goleada dos alemães. No primeiro gol, numa jogada de escanteio, o Davi Luiz estava marcando o Miller e na hora da cobrança ele percebe que o alemão se movimenta para a segunda trave e ele tenta acompanhar. Só que ele se atrapalha justamente com o Fernandinho que fica no meio dele e o Miller conseguiu ficar sozinho dentro da área, só tendo trabalho para mandar a bola para a rede. No segundo gol, o Fernandinho erra a interceptação do passe e fica nessa preguiça aí só assistindo o Klose se tornar o maior artilheiro da história das Copas. No terceiro gol, ele mais uma vez deixou a bola passar. Ah, mas imagem triste, isso aqui me dá um troço. Tá bom, chega, pode pular pra próxima, já entendi. Dá um... Mas dá pra descontar já que talvez ele não esperava que o Miller ia furar a bola nesse lance. Mas aí, cara, quando o Kroos estava comemorando, ele percebeu que o Fernandinho ia entregar a paçoca mais uma vez. Ele até correu dessa vez, mas o estrago já estava feito. Dos 7 gols da Alemanha nesse jogo, dá pra colocar uns 3 na conta do pequeno Fernando. E aí vocês já sabem, em 2018 ele teve a missão de substituir o Casemiro. Caraca, viado, eu não sabia que o Silvinho tava na comitiva do Tite. Ué, só eu que não sabia disso? Eu não sabia. Nas quartas de finais contra a Bélgica. Caraca, eu não sabia mesmo. E com 13 minutos de jogo, ele e o Gabriel Jesus se atrapalham e o gol contra cai no nome dele. E nisso já acabou totalmente o psicológico do homem. No segundo gol ele vira a mãe do Lukaku, deixa o atacante passar Ele vira a mãe do Lukaku tranquilamente e já não preciso dizer mais nada. Brasil eliminado com esse golaço do De Bruyne. E em primeiro lugar... Matei. Felipe Melo. Matei. Felipe Melo. Ele já chegou na Copa de 2010 com uma certa desconfiança, depois de uma temporada ruim pela Juventus. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? Caralho, isso com o Felipe Melo no telefone, tá ligado? Caralho. Tipo, mó incisivo, mó quase que grosseiro. Eu acho que ele desligou. Mas aí das... Tá ligado? Ele era um dos homens de confiança do Dunga. E o pior é que ele estava fazendo uma boa Copa. E precisamos enaltecer essa assistência maravilhosa para o gol do Brasil logo no início do jogo. Mas o que veio depois disso nenhum torcedor esquecerá jamais. No segundo tempo o Sneijder lançou a bola para a área e o Felipe Melo mete a cabeça no braço do Júlio César e a bola vai direto para o fundo da rede. É impressionante o tanto de erro individual que eu já citei nesse vídeo, principalmente em Copa do Mundo. Todo o bom jogo do Brasil já foi por água abaixo depois dessa falha. E em 10 minutos depois os caras já tinham virado. E aí o Felipe Melo perdeu a cabeça, fez a falta no... Ah não, isso aqui não tem condição. Isso aqui, tipo assim, gol contra do Fernandinho, o próprio Felipe Melo atrapalhar o Júlio César, acontece, tá ligado? Agora isso aqui é pensado. Isso aqui o cara tá caído, você vai lá e deixa os pensamentos intrusivos vencer e pisa no cara. Porra, isso aí é maluquice, pô. Isso é psicopata, que merda é essa? O Robin, vai lá e pisa, ainda ó. por cima deu um pisão Isso aqui é coisa de maluco. Isso aqui é coisa de quem não bate bem da cabeça. nele. Cartão vermelho direto, sem justificativa. E acontece o que todo mundo imaginou que poderia acontecer na Copa do Mundo. Se você ainda tem dúvida se ele é o maior vilão da seleção brasileira no século, se liga aí no clima amigável que ele chegou aqui no Brasil. Blindado, Felipe Melo escapou da imprensa, mas não dos insultos da torcida. Mas convenhamos, faltou o Felipe Melo naquele contra-ataque do jogo da Croácia. É verdade. E aí, vocês acham que faltou alguém nessa lista? Cara, é uma boa lista, principalmente a reta final, tá ligado? Mas igual, pô, o Diniz eu acho que, tá ligado? Não cabe muito entrar aqui. Tite não colocaria como vilão. Eu acho que, na verdade, a gente não tem 10 vilões.
vilões, né? A gente não tem 10 vilões, é foda. A gente não tem 10 vilões, mas né, para ter um vídeo ele precisou forçar um pouco. Ou talvez alguma posição por aí esteja exagerada, ou quem sabe baixa demais. É isso que eu gostaria que você falasse aí nos comentários. Não teve o Dorival? Não teve o Dorival, né? Não teve o Dorival. O Dorival talvez merecesse uma citação aqui. Ah, mas qual que é a diferença do Dorival pro Diniz? Pô, o Dorival chegou a pegar uma Copa América, né? Não Copa do Mundo. Pegou uma Copa América. Pelo menos pegou um campeonato, tá ligado? Foi muito mal nele. Mas pegou. Treinou. Então, sei lá, o Diniz ficou muito pouco tempo. O Diniz era interino, por mais que às vezes a gente acaba esquecendo, mas era interino. Então, sei lá, eu acho que pesar muito no Diniz é meio paia. Por mais que a passagem dele tenha sido horrorosa, sem falar em presidente, né? E não teve o Edinaldo. Verdade, não teve o Edinaldo. Que também merecia muito uma citação. A parada é a seguinte: como o PSG de Neymar, Messi e Mbappé fracassou. É um vídeo do Fute 11 vs 11, que é um baita de um canal, dá uma olhada depois. Como é que esse ataque, que parecia tão bom, que no videogame é quase que perfeito, como é que não deu certo, como é que não ganhou uma Champions, não chegou nem na semi? Vamos tentar entender isso aqui. Diz pra mim, mano, como que um clube que fez a maior transferência da história do futebol até os dias de hoje, comprando o maior talento brasileiro dos últimos anos, adiciona a isso uma joia francesa que chegou a ser campeão do mundo ainda com 18 anos, e o único retorno que você consegue com tudo isso é apenas ganhar mais mídia e, consequentemente, mais dinheiro. Então, como o Paris Saint-Germain conseguiu... Cara, o PSG tem a maior contratação da história, que é o Neymar, e também trouxe o Mbappé, e também tem aquela janela lá que ele trouxe o Messi, o Sérgio Ramos, o Wijnaldum, o Donnarumma, tipo, o Hakimi, tudo isso numa janela só. E mesmo assim não ganhou as coisas que queria. chegar a ter em seu elenco Lionel Messi, Neymar Júnior, Kylian Mbappé, Sérgio Ramos, Hakimi, e a única coisa que Donnarumma, que na época era o melhor jogador da Euro. venceram foi o poderoso francesão. Será que o problema real era dos jogadores, da diretoria ou da comissão técnica? Vem comigo que hoje a gente vai se aprofundar nessa era Antes dos dois tretarem. bilionária do PSG Qatar e vamos relembrar um pouco do que foi a trajetória do que parecia ser um projeto infalível. Bora Mas lá. antes, você vai deixar Opa. um likezão nesse vídeo e vai se Agora. inscrever aqui no canal para ajudar a gente a bater essa meta de Como eu falei, depois dá uma moral lá, link aqui na descrição, demorou? 30 mil inscritos até o final do ano, valeu? Esse aqui que você tá vendo é mais um dos grandes projetos aqui do canal, onde eu invisto muito tempo em pesquisa Aí ele. e principalmente edição para trazer esse tipo de conteúdo. Então o seu like e a sua inscrição ajuda muito para um canal que tá começando assim como o meu. Agora Mano, dá uma moral, porque assim, é um vídeo grande que dá trabalho, thumb bonito, um vídeo provavelmente bem editado, porque assim é os vídeos do canal dele. Dá uma moral depois lá. bora pro vídeo. Bora. Bom, pra começar a gente volta pra 2017, quando o Paris Saint-Germain acaba de ser eliminado no que seria até hoje a maior virada da história da Champions. Baita Sim, bem. mano, eu tô falando daquele jogo contra o Barcelona. Mas o impossível não há. Grandes momentos da história do futebol. Que deu merda depois, né? Por causa desse jogo, o Neymar foi pro PSG. Mas no momento eu fui muito feliz. Onde Neymar destruiu e colocou no bolso. E então, como uma resposta àquela eliminação e uma tentativa de se tornar um time Não pode com ele, junte-se a eles. E aí o PSG, tipo, pô, não tem que comparar o Neymar? E se a gente trouxer o Neymar pra cá? respeitado no mercado de transferências, o PSG direciona todas as suas fichas em tirar Neymar do Barcelona, para mostrar ao mundo que a partir daquele momento era pra valer. E então, pela bagatela de 222 milhões de euros, o PSG efetuou a compra e agora eles teriam o terceiro melhor jogador do mundo em seu elenco. O objetivo era claro, mano, liderar um time que brigaria forte em todas as frentes e que tinha como principal Todas as frentes. Campeonato francês, campeonato francês, campeonato francês e o campeonato da França. Todas essas aí o PSG foi muito bem. Assim, até no francêsão teve um ano que ele não ganhou, que quem ganhou foi o Lille do Gautier. Nem nisso os caras conseguiram ser soberano. ambição ser campeão da Champions League. A apresentação de Neymar foi digna da maior contratação do mundo da bola. Com seu nome estampado na Torre Eiffel, Foda. o brasileiro chegava a Paris em um contrato de 5 anos. Essa foi a principal amostra de dinheiro infinito que o PSG iria demonstrar a partir dali. E mano, o impacto dessa contratação foi algo sem precedentes no esporte, pelo menos no que diz respeito à mídia. O PSG, que era um clube irrelevante no cenário europeu e principalmente aqui no Brasil, em pouco tempo se tornou um Irrelevante o PSG não era. É claro que existe um PSG antes e depois do Neymar, tá ligado? A gente, como brasileiro, passou a gostar muito mais, a se importar e torcer pro PSG ganhar Champions. E hoje em dia, não sei vocês, mas eu tenho uma certa birra até hoje. Mas assim, irrelevante não era, porque desde lá a época do Lucas Moura, Thiago Silva e Ibrahimovic, o PSG já era um timezinho ali que todo mundo, tipo, pô, uma hora ou outra os caras vai tentar ganhar Champions de fato. E não conseguiu até hoje. O City viveu um pouco disso, aí foi lá e finalmente conseguiu. Mas assim, irrelevante não.
A gente passou a dar muito mais importância pós-Neymar, mas irrelevante não dá pra dizer. Times europeus mais populares aqui no... Foda-se pro PSG. Então, hoje em dia, ou você ainda tem uma certa birra com o PSG, ou na melhor das hipóteses você não liga mais, você não tá nem aí. Ganhou, perdeu, você não tá nem aí. Antigamente, eu e boa parte de vocês, pô, mano, aquela Champions que o PSG foi pra final e perdeu, o Neymar chorou, aquele dia foi triste pra merda, vai se ferrar. da América do Sul. E os impactos de sua transferência para o PSG deixavam tudo isso comprovado. O Paris agora era um time relevante em todos os quesitos, Agora vai. seja esportivo, midiático ou então para atrair novos talentos. E antes da gente começar a citar os vários erros, tem um acerto que é muito importante de ser citado. O acordo entre o clube e a Jordan, que é uma marca de materiais O que os caras faziam de camisa bonita. Nossa, esportivos. E isso foi sem dúvidas um acerto gigantesco. O PSG vendia camisas igual água no deserto, mano. E não era só pelo Pô, eram muito bonitas, cara. Eram muito bonitas. impacto da imagem do Neymar. É porque as camisas realmente eram muito bonitas, mano. Todo ano era uma mais linda que a outra. O PSG, não, essa aqui é sensacional. O PSG como time é uma bela marca de roupa. É isso aí, show de bola. É, talvez nem toda, né? Mas a maioria com certeza era. E como se já não bastasse ter o maior craque brasileiro, o Paris investe pesado novamente e contrata a joia francesa que atuava pelo Mônaco, o jovem Kylian Mbappé. O ataque do PSG agora era formado por Mbappé, Cavani e Neymar. E pela primeira vez em muito tempo, o campeonato francês voltou a ter a atenção do mundo todo. Afinal, Cara, o último ano, antes da temporada que o Neymar sai, assim, das 38 rodadas, sei lá quantas rodadas tem exatamente, eu vi, sei lá, 90%. Eu vi rodada após rodada do campeonato francês pra fazer vídeo por causa do Neymar. O Neymar fez eu assistir quase que o campeonato francês inteiro. Provavelmente isso nunca mais vai voltar a acontecer, tá ligado? todos queriam ver como o craque brasileiro se portaria liderando pela primeira vez um clube europeu, já que no Barcelona o líder era claramente o Messi. E de primeira, só pra relembrar, Essa camisa eu até comprei de tão bonita da minha, muito louco. Esse aqui é um modelo que fazia meio que uma menção, um modelo retrô muito bonito. aqui a gente já começa com polêmica. Aquela ladainha toda de quem bateria os pênaltis. Neymar, que acabava de chegar para ser o craque do time, ou Cavani, que já era o cobrador oficial. E bom, foi questão de tempo pra gente perceber que quem bateria os pênaltis seria o Neymar. Pelo menos, essa era a intenção. Voltando para o campo e bola, o que é muito difícil quando o assunto é PSG, desde a primeira temporada pelo Paris, mano, as sementes do declínio da carreira do Neymar estavam escancaradas. E isso tudo, mano, era devido a um fato inegável. A Liga Francesa é um lixo. Como a liga estava praticamente sem holofotes antes, muita coisa não era viralizada, já que o foco era na Liga e a Premier League. Esse gol é inacreditável, cara. Olha isso aqui. Sem holofotes antes, muita coisa não era viralizada, já que o foco era na Liga e a Premier League. O cara fez um golaço, uma pancada contra, tá ligado? Aí é aquilo. Ou é ruim, ou é esquema de aposta. O que é melhor, tá ligado? Já viu uma crescente, mas mano, o nível é bizonho de ruim. Se você acha que o Montpellier, Rennes, Toulouse e uma penca de outros times horríveis aguentariam a Série A do Brasileirão, você tá muito enganado. Eu garanto aqui que Ó, o David Peste já perdeu o maior gol da história. todos esses brigariam pra não cair pau a pau com os menores clubes do Brasil. E é aí que um dos problemas começava a surgir. Como você motivaria um jogador a levar a sério uma Liga Nacional, que a gente sabe que é a esmagadora maioria dos jogos, se ele é muito superior a todos os outros? E claramente ele poderia jogar no seu 10% que já seria o suficiente para ser campeão com sobra. Então, era exatamente isso que estava acontecendo. Por exemplo, Neymar chegou ao PSG, que já era uma potência no francesão. Já ganhava todo ano sem esforço. Com 10 joguinhos do campeonato francês, o PSG já abriu uma vantagem larga pro segundo colocado. E graças a isso, mano, passou a ser cada vez mais comum ver o Neymar em baladas, festas, eventos de pôquer e qualquer outra coisa que não fosse relacionada ao futebol. Tinha uma conversa, se eu não me engano, era da Isabella Pagliari, que é da TNT, que cobriu o PSG lá na França. Dos caras, dos principais jogadores, Neymar, Mbappé, Messi, tipo assim, os caras só levavam a sério fácil, tá ligado? Em campeonato francês, só jogo, sei lá, contra o Mônaco, Olympique de Marseille, Lyon, só esses jogos um pouquinho melhores que os caras davam ainda um pouco de importância. Porque a maioria dos outros eles não davam nem aí mesmo, tá ligado? Os caras mal queriam jogar. Porque sabia, o campeonato ia ganhar de qualquer jeito e tal, nem importava. Porque, mano, ele não precisa... E aí, fora a Champions, né? Fora a Champions. A Champions os caras jogavam a vera. O problema é que assim, tu passa um maior tempão
cagando pro futebol. E aí, na semana da Champions, tu começa a levar a sério? Não tem como, tá ligado? Você acaba sendo desfocado demais. Precisava de muito. Só 20% dele já era mais do que o suficiente para bater em todos os times horríveis da França. Com exceção de um ou outro que ele precisava usar uns 50%, vai. Mas é claro que jogar sempre uma rotação abaixo tem o seu custo. E é quando os jogos da Champions, que tem uma intensidade 10 vezes mais alta, chegavam, que a conta por viver nos 20% batia na porta. Exatamente, E não me perfeito. entenda mal, rapaziada. O PSG todo agia dessa maneira. Só o que importava para o clube era a Champions. A Ligue 1 Até porque o francesão eles ganhavam quase sempre. Quase. Nem sempre. sempre foi só um detalhe. Então toda a movimentação e concentração era feita somente para os jogos grandes de Champions. Mas agora responde pra mim. Como você quer vencer se no outro lado vai ter um time que vive na rotação dos 100%? Como você espera passar para o Manchester City que joga a vida toda rodada de Premier? Ou um Barcelona que disputava ponto a ponto com o Real Madrid e vice-versa? Mas como ninguém liga para o campeonato francês, nesse vídeo a gente vai focar só na Champions, assim como o PSG fazia. O início dessa nova fase do PSG na Champions começou com o pé direito, na temporada 2017-2018, e uma goleada por 5-0 no Celtic na casa dos caras, mano. Jogo esse que também marcou por... Um dos primeiros grandes jogos do Neymar pelo Barcelona também foi contra o Celtics. Inclusive ele fez um hat-trick. O Celtics é um baita time pro Neymar na Champions, sempre foi, desde o Barça. O primeiro gol de Neymar na Champions foi no PSG, já na sua primeira partida. Foi ele que abriu o placar com um chute de pé direito. Logo depois, Mbappé também marca, ampliando para 2-0 com uma assistência de Neymar. Depois, Cavani marca mais 2 vezes e conta também com um gol contra para fechar o placar de 5-0. Depois de ter batido no Celtic, o PSG agora teria um teste à altura, o Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes. E bom, a partida contra o Bayern começa com um gol daquele lateral direito lá, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque, né, mas deu um Daniel, você tá ligado. pequenião, ele nem deve ser lembrado. Mas foi uma assistência do Neymar pra ele. O segundo gol foi de Cavani, e o terceiro do Neymar, que só empurrou pra rede. Fechando então a partida com mais um placar dos sonhos. Um 3-0 no Bayern, jogando em casa, para a sua torcida então. Começou bem. É que depois, quando pegou esse mesmo time na final em outro ano, não deu tanto. Criar esperanças de que naquele ano o Neymar e Mbappé poderia ser diferente. Logo depois o PSG pegaria o Anderlecht. Mano, tomara que eu tenha falado esse nome certo. Mano, eles sofreram, hein? Tomaram uma pancada de 4-0 em casa com gols de Mbappé, Cavani e Neymar, sendo esse o terceiro jogo da competição e também o Cara, parecia que ia dar certo, tá ligado? Parecia que realmente tava encaminhado. terceiro que Neymar marca. Di Maria fecha o placar de 4-0 para o Paris. E como eu disse que eles sofreram, se tem jogo de ida, também tem jogo de volta. Dessa vez, no Parque dos Príncipes, o Anderlecht tomou 5-0. Uma sapatada de 9-0 no agregado. Mano, que o torcedor do PSG deve ter se iludido nesse começo é sacanagem. Enfim, mano, 3 gols do Kurzawa, 1 do Verratti e Cara, 3 gols do Kurzawa. Kurzawa, lateral, 3 gols do Kurzawa. um do Neymar de novo. Até aqui, 4 jogos de Champions e 4 gols do adulto Ney. E mano, como o Anderlecht sofreu, o Celtic ficou com inveja e quis mostrar que poderia apanhar mais. Foi para o jogo da volta no Parque dos Príncipes e tomou um sacode de 7-1. Moleque, olha o saldo de gols do PSG nessa Champions. Com 1 minuto de jogo, o PSG não deixou de fazer o primeiro. Isso aqui é tipo quando você vai jogar um FIFA com seu primo, tá ligado? Aquele molequinho de 5 anos de idade. É, até porque tem que ser muito ruim pra perder um jogo de 7-1, né? Né? Aí você deixa ele fazer o primeiro gol só pra ele pensar que vai ganhar? Então, é tipo isso. Logo depois o carro passou, irmão. 2 gols do Neymar, 2 gols do Cavani, 1 do Mbappé, 1 daquele lateral lá que vocês sabem quem é e 1 do Verratti. E agora, depois de humilhar geral, o PSG ia para o seu último jogo na fase de grupo. Dessa vez contra o Bayern de Munique na Alemanha. E vindo embalado do jeito que veio, bom, não adiantou nada porque tomaram 3-1 pra mostrar que o time pequeno tem que sofrer mesmo. Então, finalmente essa fase de grupos acabava. O PSG agora saía com uma impressão maravilhosa, mesmo tendo perdido o último jogo para o Bayern. E bom, depois de uma fase de grupos linda como essas, o que poderia dar errado nas oitavas? E bom, aqui nós temos mais um grande rival do Paris Saint-Germain durante toda essa fase de Neymar e Mbappé. O As lesões. sorteio. Logo, nas oitavas de final, o Real Madrid. E Fácil. Ah, Real Madrid em Champions? Tranquilo, o Real Madrid não costuma fazer nada em Champions League. assim, mano, eu acho bem difícil você não saber. Mas caso você seja um mero gafanhoto e você acha que o Real Madrid de hoje, do Vini Júnior, Mbappé, Bellingham e Rodrigo é forte, é porque você tava comendo terra no parquinho da escola e não viu esse Real Madrid aqui do CR7. Aqui sim o bagulho era de verdade, parceiro. Pegar esse time na Ganhou só 3 Champions seguidas. Pouca coisa, quase nada. Champions era praticamente sentença de morte. E bom, vamos lá. Primeiro jogo no Santiago Bernabéu. O impossível tava acontecendo, mano. O Paris Saint-Germain
Saint-Germain jogava bem e estava batendo de frente com o Real. Tanto que abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Rabiot aos 33 minutos. Mas, mano... Cara, eu tô rindo aqui lendo o roteiro que eu mesmo escrevi, porque, cara, é muito bizarro esse pacto do Real Madrid, mano. Aos 45... Olha o nome do pacto aqui, ó. Olha o pacto aqui, ó. O pacto é basicamente ter um jogador tão bizarro que qualquer coisa que você jogasse nele, ele colocar pra dentro da rede. 5 do primeiro tempo, gol do Real Madrid. Cristiano Ronaldo de pênalti, que nessa temporada, moleque, ele tava metendo adoidado. 10º gol do português na Champions e esse ainda era o primeiro jogo das... Olha o pacto aí. O pacto é o Cristiano Ronaldo, basicamente. Tava, mano. Voltando para o segundo tempo, o PSG estava segurando 1-1 maravilhoso, em pleno Bernabéu. Mas aí, como a gente já conhece a história, né? O óbvio acontece de novo. 83 minutos de partida, Cristiano Ronaldo, inevitável, vira o jogo para o Real Madrid, marcando seu 11º gol na competição. E se já estava ficando ruim, piora quando Marcelo, aos 86, marca mais um para o Real Madrid, fechando o placar de 3-1 no primeiro jogo. É, meu amigo, se tudo já estava ruim, calma que pro Paris sempre pode piorar. Agora aconteceria pela primeira vez algo que infelizmente viria se repetir muitas vezes no futuro. Neymar sai lesionado após uma partida no campeonato francês. Aquela maldita lesão no 5º metatarso do pé direito. E bom, agora eu vou dar uma pausa nos fatos para poder expor a minha opinião nua e crua, valeu? Depois dessa lesão, que o ciclo de lesões do Neymar teve início. Na minha opinião, mano, você consegue até separar, tá ligado? Existe um jogador Neymar antes dessa lesão e um depois. Mas é aquilo, ele era tão bom, tão superior à maioria, que mesmo que seu físico tenha caído drasticamente, ele ainda conseguia ser superior. Mas Tá, basicamente ele tá falando que aqui foi onde de fato começou os problemas, começou a série de lesões e quando o Neymar mudou como jogador, que foi aqui que tudo começou a degringolar. É meio que verdade. Apesar dele ter jogado bem também depois. Nunca mais voltou depois dessa lesão. Bom, Mas ele teve bons momentos depois e tal. A própria Super Champions, né, que é aquele chega na final, ele jogou bem, mas ele começa a temporada machucado. Mas sim, depois daqui o físico dele sempre foi um bagulho que ia e voltava e toda hora tava com problema. como a minha opinião pouco importa, vamos voltar pros fatos aqui, que realmente é o que interessa. A lesão acontece no dia 25 de fevereiro, mano. 2 semanas antes do jogo da volta contra o Real Madrid no Parque dos Príncipes. Sozinho, tá ligado? Pisou em falso. Então, o PSG teria que escalar uma montanha sem o seu principal jogador. Era óbvio que ia dar merda, né? O primeiro tempo, mano, até que foi disputado, já que mesmo sem o Neymar, o PSG dava o seu pulo pra se manter competitivo, já que o seu substituto era o Di Maria. Baita jogador. Já tá muito longe de ser ruim, né? Bom, como eu disse, o primeiro tempo foi pegado e termina em 0-0. Mas o Paris precisaria de um 2-0 para se classificar, já que ainda existia o critério do gol fora. Porém, mano, o que eles receberam mesmo foi mais um gol. Porém, também existiu o Cristiano Ronaldo, uma besta enjaulada. Gol do CR7. Aos 51 minutos ele marca e dessa vez de cabeça, sendo esse o 12º gol dele na competição. E mano, a gente ainda tava nas oitavas de final, velho. Que loucura. Aos 71 minutos o Cavani ainda consegue empatar pro Paris, mano. Na base da cagada, mas show de bola. Mas o Real resolve acelerar novamente e vira o jogo aos 80 minutos, com gol de Casemiro e assistência do CR7. E a impressão que dava era essa, mano. Se o Paris acelerasse, eles acelerariam também e fariam quantos gols fosse necessário. A diferença era absurda em todos os sentidos, mas principalmente no psicológico. O Paris claramente se cagou todo quando viu o Real Madrid bicampeão da Champions na sua frente. A verdade é essa. O jogo então terminado em 2-1, com um placar agregado de 5-2 para o Real Madrid, que avançava para as quartas de final. A real é que assim, qualquer time que cruzasse com esse Real Madrid aqui ia ficar pelo caminho. Esse Real Madrid era absurdo, ele jogava praticamente que no automático, tá ligado? Se questiona até hoje se o Zidane é um técnico tão foda assim, ou se esse Real Madrid que era muito bom. Eu acho que um pouco dos dois. Assim, esse Real Madrid aqui, qualquer um que parasse na frente dele ia tomar e não ia nem ver. Eliminando precocemente o clube francês. O Cristiano com 30 anos nas costas tava no auge. Doideira. Maldita lesão no metatarso, mano. Não dá pra cravar que com o Neymar em campo o PSG Provavelmente não seria diferente não. Assim, faria diferença se o Cristiano não tivesse mesmo. passaria, mas com certeza seria um jogo diferente. E bom, nessa temporada o Paris levou todos os títulos possíveis na França. E aqui não vou nem desperdiçar o tempo valioso de vocês comentando esses jogos horríveis do Campeonato Francês, valeu? Show de bola. Dando sequência agora pra temporada 18-19. Agora com o craque brasileiro já recuperado da sua lesão no pé direito, o Paris vinha para a sua segunda Agora vai. temporada com Neymar e Mbappé em busca da Champions. O primeiro jogo Cris na época tinha a idade do Neymar hoje. Loucura, exatamente, isso é muito doido. Tá ligado? Naquela época ele tinha o que o Neymar tem hoje.
E ele vivia o auge e o Neymar vive esse clima de, pô, será que ainda aguenta jogar bola? É bizarro você parar pra pensar nisso. É que o Cristiano Ronaldo realmente é fora da curva, tá ligado? É tipo assim, o papo é justamente ele, Messi, e aí o resto tá abaixo. O jogo dos franceses já é contra o Liverpool de Jürgen Klopp, que vinha de uma final contra o Real Madrid. E bom, eu acho que vocês lembram daquela final, né? Do clássico golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah e do goleiro Karius, que com certeza fez a betezinha pro Real Madrid ser campeão naquele jogo. Antes tivesse feito, pelo menos ele ia ficar rico pra caramba. Enfim, o Paris agora visita o Liverpool na Inglaterra para a abertura da Champions. Mano, E volta pra casa com uma derrota de 3-2 nas costas. E bom, mano, naquela altura perder para o Liverpool em Anfield era normal, né? Não tem nenhum demérito nisso. Tá ainda ligado? mais o do O Klopp. time do Klopp tava no auge e amassava todo mundo mesmo. Então, segue o jogo. Vou dar uma acelerada aqui agora, mano, porque se eu for destrinchar todos os fracassos do PSG, o vídeo vai ter 2 horas. O Paris mete um 6-1 no Estrela Vermelha, o hat-trick do Neymar. Inclusive, esse jogo eu lembro como se fosse ontem, mano. Essa blusa preta do Paris aqui, coisa linda demais. E o Neymar acabando com esse jogo. Depois, 2 jogos contra o Napoli e 2 empates. Um 2-2 e 1-1. Até que o jogo da volta contra o Liverpool, o PSG consegue vencer por 2-1. Um gol de Bernat e Neymar. Milner diminuiu o placar para o Liga. Logo após, mais uma pancada no Estrela Vermelha, dessa vez de 4-1. Até que a gente chega aqui onde, pra mim, é a pior eliminação do PSG em toda essa sequência. Novamente, nas oitavas da Champions, Neymar não estava disponível. Pelo segundo esse é o ano que ele tá de boné preto, de roupa preta, vendo com cara de susto o PSG ser eliminado. ano consecutivo, o brasileiro sofre com a mesma lesão no pé direito, fraturando o mesmo quinto metatarso. Eu falei que depois da primeira lesão ali, ele nunca mais foi bem. Daqui pra frente é só pra trás. O PSG vence o United fora de casa por 2-0 com gols de Kimpembe e Mbappé. No jogo da volta, no Mano, os caras venceu fora de 2-0. Parque dos Príncipes, o bizarro acontece novamente. O Paris perde para o Manchester United por 3-1 e é eliminado graças ao critério do gol fora. Na moral, rapaziada, isso aqui pra mim não existe, tá ligado? Aquele Manchester United é ridículo de ruim. E mesmo assim foi capaz de ir na casa do PSG e virar um 2-0 que tinham sofrido em casa, pô. E mano, a única coisa boa dessa partida foi a reação do Neymar que tava assistindo o jogo. Ah lá, boné preto, roupa preta e ele completamente em choque. Tá ligado? E acabou virando meme no mundo todo. E claro, a gente não pode deixar de falar do suposto jogador de futebol Kimpembe, que na verdade, mano, é só o Léo Pelé com Mano, xingou Kimpembe com toda a tá certo, não tá muito errado. Né? Até hoje eu não sei o que os franceses viam tanto nesse cara aí, mano. Pelo amor de Deus. E bom, o Paris venceu novamente o francesão. Não, pior que tá errado sim, Kimpembe não é grandes coisas não, mas Léo Pelé é foda. Passeando, mas eles conseguiram perder a Copa da França na final contra o Rennes nos pênaltis. E inclusive gerou aquele trecho polêmico do Neymar socando o torcedor no estádio. Não acho errado, tá certo, pra bater à vontade. Ai, mano, o Neymar gerava entretenimento, papo reto. Tô me divertindo fazendo esse vídeo aqui, na moral. Bom, então na temporada 19-20, aqui finalmente um ano digno de todo investimento do clube francês. É o Super Agosto, senhoras e senhores, se preparem. Dessa vez comandado por Thomas Tuchel, o técnico alemão parece ter extraído a melhor versão do Neymar pelo PSG, trazendo o brasileiro para jogar um pouco mais como meia de criação no time, mas sempre aparecendo na área também para marcar gols. Em outras palavras, o Neymar tinha total liberdade dentro de campo. O clube havia se despedido de Cavani e agora contratado Mauro Icardi, centroavante que vivia grande fase Que downgrade, hein? de artilheiro na Europa. E no dia 18 de setembro de 2019, o seu primeiro jogo na Champions, o Paris já enfrentaria o Real Madrid em casa. E bom, na França, Neymar ainda estava se recuperando de lesão, mas Di Maria o substitui e a lei do ex não falha. Ele deixou 2 gols e Milner anotou o terceiro para fechar o placar contra o Madrid, que estava tentando se recuperar na ausência de CR7 e outros grandes jogadores que fizeram história no clube. Logo depois, o Paris vence o Galatasaray por 1-0 e o Clube Brugge por 5-0 na ida e 1-0. Mais um ano parecendo que não, agora o PSG vai dar certo, tá ligado? E eu lembro, eu tinha mais expectativa, era o time que eu mais gostava de ver e tal. Totalmente por causa do Neymar, caguei pro PSG. E todo ano era tipo, não, agora vai, agora vai. E aí bateu na trave. E aí logo depois de bater na trave, traz um Messi. Eu falei, não, agora vai. Morreu e eu tava, não, agora vai. Que era na volta. Até que finalmente temos o jogo de volta no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, que terminaria em 2-2, com 2 gols de Benzema para o Real e um gol de Mbappé e o outro de Sarabia para o PSG. Agora, finalmente, as oitavas de final começariam. E dessa vez o Paris estava pronto para enfrentar o fantasma de ter caído nos 2 anos anteriores nas oitavas. Mas dessa vez o seu camisa 10 estava saudável e com muita fome de vencer a Champions, após uma enxurrada de críticas da sua própria torcida. Vale lembrar aqui, mano, que nessa época a relação do Neymar com o
o PSG era horrível, mas ele resolveu que iria apenas jogar o seu futebol e dar a resposta em campo. E foi contra o Borussia Dortmund nas oitavas que o Paris Saint-Germain saiu perdendo o primeiro jogo na Alemanha por 2-1, com 2 gols da jovem promessa Haaland para os alemães, Mas o Mbappé e gol de descontou. Neymar para os franceses. Foi Neymar? Jurava que Mbappé. O jogo da volta então só ocorreu quase um mês depois, com os portões fechados devido aos problemas que o mundo enfrentava naquela época. O PSG então consegue uma vitória contra o Borussia por 2-0, com gols de Neymar e Juan Bernat, eliminando os alemães Neymar vai lá e provoca o Haaland de volta, grande momento. e finalmente Olha lá, vencendo o fantasma das oitavas de final. E bom, como eu disse antes, a Champions passava por uma fase de menos jogos, devido à pandemia que o mundo estava enfrentando. Não era ida e Então volta. aqui todos os jogos eram finais únicas, sem jogos de volta. O Paris então enfrentou a Atalanta e venceu. E aqui também, cara, é um momento que o PSG tem um pouco mais de sorte nos sorteios, né? Não pega, tipo, o Real Madrid pelo meio do caminho. Se bem que o United também não era grandes coisas, mesmo assim o PSG caiu. Mas, pô, agora começa a pegar Atalanta, RB Leipzig, começa a pegar um time mais tranquilo. Venceu por 2-1, com gol de Marquinhos e Choupo-Moting. A Atalanta, que era muito boa na época e deu muito trabalho, mas, pô, não é o Real Madrid. Avançando agora para uma semifinal e dando indícios de que poderia finalmente ser naquele ano que a chave mudaria para o time parisiense. Na semifinal contra o RB Leipzig, o Mayday rolava solto nas redes sociais, mano. Bons Onde tempos. você via aquela foto clássica do Neymar de moicano pra tudo que é lado, tá ligado? E bom, é claro que ele resolveu entrar na onda. Olha, esse Real tava uma baba, verdade. Tem uma parada do Real nessa época tá meio complicado, porque o Cristiano Ronaldo tinha saído, o Real tá meio complexo. E aí, tipo assim, a Atalanta era um time que tava bem, apesar de não ter muita história, assim, pelo menos não em Champions League. Mas assim, era um time mais tranquilo do que muitos outros oponentes, tá ligado? Não era igual, sei lá, pegar o Bayern de Munique, que na época tava voando, por exemplo. Ou então até o Barcelona, que não era grandes coisas, mas ainda é chato. Na verdade, esse foi o ano que o Barcelona tava fora? Nem lembro. Eu sei que assim, a Atalanta, por mais que vivia um bom momento, ainda era a Atalanta. E aí depois de passar pela Atalanta, pega, mano, RB Leipzig, tá ligado? Então assim, pegou um caminho mais tranquilo. Lançou o moicano pra jogo e a JBL embaixo do braço e partiu para uma semifinal de Champions. Fato que não acontecia em sua carreira desde a temporada 14-15 com o Barcelona, onde eles saíram campeões. E o resultado foi um 3-0 sólido do Paris. É, aqui foi mais tranquilo. O jogo contra a Atalanta foi virada no final, um bagulho difícil, aqui foi mais de boa. Com gols de Marquinhos, Di Maria e Juan Bernat. E, mano, vou confessar aqui que eu gostava bastante do futebol desse Juan Bernat. Eu não faço... Ah, é verdade. O Barcelona tava assim, pô. Esse foi o ano do 8-2. Era um Barcelona complicado, o Barcelona que não jogava muito bem, mas sinceramente, tendo o Messi, eu acho que aquele Barça, como é que tomou 8-2 o Bayern de Munique, que era um trator? Eu acho que o Barcelona era capaz de eliminar esse PSG. Tá ligado? Não duvido nada. faço ideia de onde ele tá hoje, mas nessa época ele até que jogava bem. E bom, agora que finalmente o Paris chegava na final da Champions, com Neymar e Mbappé ambos bem fisicamente, Di Maria voando, o time todo encaixado, nada poderia dar errado, certo? Ai, como esse time é azarado, mano. Do outro lado tinha simplesmente um Bayern de Munique todo editado no 99. É sério, mano, esses caras aqui não estavam... O Lewandowski, então, nossa Deus. Mas de jeito nenhum, tá ligado? Não existe, não tava puro, não tem como. Os alemães estavam jogando a temporada da vida, irmão. Passando o carro em todo mundo, tendo acabado de meter um 8-2 no Barcelona. Uma sacolada histórica e ganhando todos os títulos possíveis. Mas vamos lá, né? A gente tem que fingir que a gente não sabe o que aconteceu no final. O que aconteceu? Munique. Mayday, Neymar chegando com música ali, todo mundo colocando a foto do Ney no Twitter, coisa boa, no Instagram, tudo quanto é lugar. 23 de agosto de 2020. O jogo em si passou bem longe de ser um amasso ou um domínio total do Bayern. Pelo contrário, tá ligado? Foi um jogo muito amarrado, onde claramente nenhum dos dois times queria arriscar e muito menos dar chance ao adversário. Neymar teve sua chance, mas foi impedido por Neuer. Mas agora, isso aqui, esse momento aqui, ninguém faz. Chutou fofo, né, Mbappé? Fala, né? Mas eu vou ter que falar. Neymar deixou o Mbappé livre pra chutar. E óbvio que ele perdeu. Cara, o Mbappé foi o é um Neymar, caso foi à o parte. Eu acho ele um craque da bola, mas é bizarro como ele gosta de perder gol, mano. Se isso aqui fosse uma final de Copa do Mundo, ele faria gol até de costas. Mas, como era final de Champions, ele resolveu perder mesmo. E logo depois, aos 59, Coman sobe e aparece nas costas de Kerrer e marca de cabeça. Cara, Coman cria do PSG, se eu não me engano. como é que um clube que nem o Paris Saint-Germain, bilionário, quer ganhar a Champions e o seu lateral é o Tico Kerrer? Isso aqui é muito louco. Verdade, muito bom ponto. O PSG, por mais que ele tinha aquela parada do dinheiro infinito, todo ano em algum lugarzinho ali tinha alguém muito ruim. A gente viu mais recentemente, pô, meio campo do PSG é uma bosta, tá ligado? Muitas temporadas aí com meio campo muito complicado e tal. E nessa época, lateral Kerrer ser o titular é completamente complicado.
E é isso. O Bayern de Munique vence o PSG na final por 1-0 e se consagra campeão da Champions League e de todo... Tipo, daqui a pouco vai chegar a temporada de Messi, Mbappé e Neymar e tal. Aí, tipo assim, você tem um baita de um ataque e o meio-campo é uma bosta. Então a zaga e os laterais são uma bosta, tá ligado? Ou só os laterais. os outros títulos, levando um sextete na temporada sob o comando de Hansi Flick. Mano, o Paris chegou perto, muito perto, mas não foi suficiente. Pô, mas cara, aqui tinha tudo pra gente ser feliz, seria muito foda. É que não teve bola de ouro nesse ano, mas o Neymar ia ficar mó bem ranqueado caso tivesse, tá ligado? Ele faz uma baita campanha a partir do momento que ele volta. Era o ano dele, o Neymar, querendo ou não, talvez depois ainda voltasse a ter problemas no PSG, mas ele pelo menos teria a parada de poder falar, pô, eu dei a primeira Champions pra esse time. Mas, assim... E cara, repetindo aqui, mano, me diz como que um time que quer ser campeão da maior competição de clubes do mundo investe rios de dinheiro todo ano e joga uma final com Kerrer na lateral, Marquinhos, Herrera e Paredes no meio. Herrera, o Paredes até vai, o Herrera também é sofrido. O Kimpembe ali, Juan Bernat também na grandes coisas. Tinha muito jogador perdido, completamente aleatório. Então, me diz, mano, qual a chance disso aqui dar certo, tá ligado? E o pior é que quase deu. Ah, mas o Marquinhos estava jogando muito de volante. Dane-se, meu irmão, ele não é volante. Marquinhos de volante é realmente complicado, e pior que ele tava mesmo. Pô, ele é zagueiro. O clube é bilionário, ele não tinha que estar improvisando o jogador, tá ligado? E esse é o ponto, o Paris sempre fez isso. O PSG sempre teve dificuldade pra comprar barato jogador bom. Sempre teve esse pior. É aquilo, tem muito time que acha um jogador que ninguém conhece, tá ligado? O PSG, ele tinha essa dificuldade de achar gente boa que não fosse tão badalada. Então, assim, os caras que não eram badalados eram realmente ruins. Eram jogadores muito complicados. Investia caminhões de dinheiro. Era o Tuchel de técnico, né, assim. O resto do time sempre Tuchel que depois sai do PSG e ganha a Champions no Chelsea. Foi uma mistureba de bagres com alguns jogadores razoáveis. Tirando, claro, o Thiago Silva, que sempre foi um monstro na zaga. E, inclusive, ele tá mostrando aí que ele sempre carregou o piano do superestimado Marquinhos, né? Que é outro que vai pro Chelsea e ganha a Champions. E depois que o Thiago saiu, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. E só pra contextualizar, o Paris novamente passou um serão em todos os títulos da França, tá? Normal. Temporada 2021. Cara, essa aqui é tão broxante que eu vou só passar rápido por ela, tá ligado? O PSG começa enfrentando o Manchester United e perdendo por 2-1. Cara, esse jogo contra o United, o Neymar joga bem pra caramba, ele faz uns lances bonitos, ele é um jogo interessante. Em casa com gols de Bruno Fernandes e Rashford. O gol do PSG foi marcado contra, pelo próprio Martial. Depois ganhou de 2-0. Ou é no jogo da volta que o Neymar faz um jogo bom? Eu sei que tem um lance desse aí que ele vai bem, 0 do cara. Basak Serrir e perdeu de 2-1 para o Leipzig na Alemanha. Mas venceu no jogo da volta por 1-0. Consegue vencer o Manchester United por 3-1 em Old Trafford. Ah, é aqui então que ele vai bem. Em uma das grandes partidas de Aqui, ó, é isso mesmo que tava na minha cabeça. marca no Paris. É. Esse jogo aqui, meu irmão, ele jogou um absurdo, tá? Perfeito. Quem lembra sabe do que eu tô falando. Depois meteu 5-1 no Basak Serrir e finalmente oitava de final. Dessa vez era contra Agora o vai. Barcelona. Queremos Agora então não vai. finalmente ver Neymar contra o Barcelona, mano. Sinto muito, mas não vai ver não. Neymar está fora do duelo contra o Barça pela Champions mais uma vez, meu Deus do Mais céu. uma lesão, dessa vez na costela, o que fez com que esse encontro não rolasse. E simplesmente, mano, em pleno Camp Nou, o PSG meteu um 4-1 pra cima do Barça, o hat-trick de Mbappé, que inclusive, mano, cada vez mais vinha assumindo o protagonismo do clube, já que Até porque o Neymar tava machucado constantemente, ele né? é francês, o que automaticamente já o aproximava mais da torcida, principalmente pelo fato dele estar sempre presente, seja nas derrotas ou nas vitórias, já que ele estava quase 100% do tempo saudável e pronto para jogo. O gol do Barça foi marcado por Messi e Moise Kean fechou 4-0 para o Paris. Logo depois, no jogo da França, ainda sem o Neymar, Mbappé marca novamente. Eu acho que era esse Mbappé aqui que o Real Madrid achou que estava contratando, tá ligado? Metendo 4 gols no Barça em 2 jogos, irmão, a agulha era absurda. O Barcelona diminui com um golaço de fora da área marcado por Messi. Uma curiosidadezinha rápida aqui. Esse seria o último gol de Lionel Messi pelo Barcelona na Champions League. Bom, pelo menos até agora, né? Vai que ele volte para uma última dança. Mas, Quem dera, então, mas não após vai. eliminar o Barça, o Paris agora pegaria o Bayern em uma reedição da final da temporada passada. E consegue passar, não é? Agora, nas quartas. Neymar voltando ao time e muito mais meio campo do que nunca. Nossa, a assistência do Neymar pra esse gol do Marquinhos é aquela que o Neymar tá no meio de campo e ele vê o Marquinhos lá na frente, tá ligado? Muito. Que era simplesmente uma máquina. Perderam o primeiro jogo em casa por 2-1 e perderam também o jogo na Inglaterra por 2-0. Eles gritando na frente do Kimmich. Esse vídeo é foda. As duas partidas foram um domínio completo do City, tá ligado? O placar pode até parecer pouco, mas em nenhum momento os ingleses correram o risco de serem eliminados. E cara, por incrível que pareça, o impossível aconteceu. O Paris perdeu a Liga da França, ficando em segundo por 1 ponto, já que o Lille saiu campeão. E foi aí que os bilionários do Qatar tiveram a sua ideia genial. Vamos contratar o técnico do Lille para poder
Caraca, eu lembro disso. Até porque, assim, o PSG na época, ele tentava a parada de trazer um monte de gente badalada. Aí o Lille, que é um time, né, que tá meio longe dos holofotes, ganhou com um técnico que também ninguém conhecia. Os caras falaram, mano, se a gente mudar a estratégia, vamos trazer o Galtier, que é esse cara aqui, e pôr ele pra treinar aqui. Se com o time do Lille ele conseguiu ganhar o campeonato, com o nosso time que é muito melhor, ele vai ganhar a Champions, né? Não. Comandar o nosso time. Meu Deus do céu, mano, é cada ideia de maluco. Não sei como que a gente se iludia na época, achando Eles tentavam qualquer merda. que ia dar certo, na moral mesmo. Temporada 21-22. Essa aqui, meu amigo, o inacreditável parecia estar acontecendo. Mas calma aí, a gente vai chegar lá. O PSG chutou o Cara, balde e olha resolveu que dar janela. all-in. Eles fizeram Neymar e Mbappé e simplesmente contrataram em uma tacada só Nuno Mendes, lateral promissor português, Hakimi, que também foi destaque na lateral, Donnarumma, que foi o goleiro que deu a Euro para a Itália, Wijnaldum, esse eu nunca curti muito futebol, mas Mas na época ele tava jogando muita bola mesmo. Sérgio Ramos e simplesmente Lionel fuck Cara, que janela astronômica absurda. e Messi. Os caras tiraram o Messi do Tá ligado no videogame, tipo, time da Adidas versus time da Nike? É tipo isso aqui, só que mesmo assim não deu certo. Barcelona. Isso aqui até hoje parece inacreditável pra mim, mano. Tipo assim, você vê o Messi com a blusa do PSG nesse ano, era muito esquisito. Tudo bem que o Messi Nossa, esse time no videogame era palhaçada de bom. saiu por questão de fair play financeiro, que o Barcelona tava tudo quebrado e tal, mas aconteceu do mesmo jeito, o PSG tirou o cara de lá, ele jogou pelo PSG e isso é inacreditável, tá ligado? Até hoje é esquisito ver essa foto do Messi com a blusa do PSG. Quer dizer, não é que ele tenha jogado, né? Mas ele foi pra lá. Pô, pior que antes da Copa, na temporada antes da Copa, o Messi jogou legal, a série mesmo lá no PSG, tem bons números, mas só isso também. Tá. E aí, né, mano, não tem nem o que falar, pô. Você vê ali na tua frente esse esquadrão de reforços e automaticamente já lembrar dos tempos de Neymar e Messi jogando juntos, sabendo que isso aconteceria de novo e com a ajuda do Mbappé ainda e tudo. Mas, na várzea que era o PSG, Cara, isso aqui, cara, os dois viraram companheiros de time. Você vê o Sérgio Ramos que passou a vida brigando com o Messi e agora defendendo o Messi em campo, tá ligado? Isso aqui, mano, olha esse time que o PSG montou. Até esse uniforme que era bonito. Cara, tudo tá perfeito. Só que o time é uma bosta. parece que nem se juntasse o Messi e CR7 no auge daria jeito. A temporada começa e o PSG empata com o Clube Brugge por 1-1. Logo depois vence o Manchester City por 2-0, com gols de Messi e Gueye. Mano, é impressionante. Todo ano surgiu os Gana Gueye. Tem sempre um lá pra você falar, nossa, o Gueye titular. 3 bonecos novos no meio campo do PSG que ninguém nunca tinha ouvido falar. Gana tá Gueye. ligado? Enfim, o PSG veio... É aquilo, cara, a dificuldade de contratar jogador barato, que também seja bom. Porque assim, só conseguia trazer bom os caras caros. Vence também o Leipzig por 3-2 e empata em 2-2 no jogo da volta. Perde para o City na Inglaterra por 2-1, mas até aí tudo bem, normal perder pro City. E o gol do PSG foi marcado por Mbappé. Vence o Clube Brugge por 4-1 com 2 gols de Messi e 2 de Mbappé. Neymar estava fora por lesão, normal também. Agora, nas oitavas, onde o filho chora e a mãe não vê, o Paris pega o Real Madrid de Benzema e Vini Júnior, que vinham Aí o Donnarumma, que era uma baita de uma contratação. uma crescente absurda. Ganham de 1-0 em Paris com gol de Um jogo que o Mbappé entrou no final e fez o gol. Mbappé, mas perdem por 3-1 no jogo da volta. O ano mágico do Rodrigo, daquele Real Madrid que em cima da hora, que no apagar das luzes. Novamente, gol de Mbappé para o Paris e 3 gols de Benzema para o Real, classificando o time merengue no Santiago Bernabéu. Baita erro do Donnarumma. O Paris levou a Liga Francesa de novo, mas perdeu a Copa da França. Time ridículo assim mesmo. Temporada 22-23. Essa que também é conhecida como a última temporada de Neymar e Messi nesse clube amaldiçoado, finalmente. E mano, essa eu vou simplesmente resumir muito porque ela não existe, pô. É uma temporada a nível do clube, tá ligado? É totalmente ridículo. O cara odeia pouco. Eu tô junto nessa, não posso falar nada, eu tô no mesmo jeito. Vamos lá, fase de grupos venceu o Juventus por 2-1. Logo depois enfrentou o Maccabi Haifa. Não sei nem que time é esse, meu, mas É de Israel, se eu não me engano. meteu 3-1. Empatou com o Benfica em 2 jogos. Gonçalo Ramos, que depois seria comprado pelo PSG. Enzo Fernandes comprado pelo Chelsea. Tem uma galera que saiu Meteu aqui. 7-2 do Maccabi Haifa. Dá pra ver que o time é bom, né? O Maccabi Haifa deve jogar muita bola mesmo. E venceu de novo a Juventus por 2-1. Nossa, Renato Sanches ali aparecendo. Era o outro maluco que todo mundo falava que ia ser um baita jogador e sumiu, É né? aqui que o esforço mínimo do PSG volta a brilhar. Lembra quando eu tinha falado sobre os jogadores só jogarem no seu 20% e tá bom demais, tá ligado? Em consequência disso, o Paris passa em segundo do grupo e cai logo contra o Bayern, que era o primeiro do outro grupo. E logo nas oitavas, o Paris leva 1-0 em casa para o Bayern e depois toma um 2-0 na Alemanha, sendo ele De novo rodado. eliminado no agregado de 3-0. Não Grimaldo foi pro Leverkusen também, o Grimaldo.
conseguindo fazer um mísero gol em um time onde seu ataque é Lionel Messi, Mbappé e Neymar. Surreal. Ai, cara, Surreal. é muito ridículo. Mano. Ok, agora vamos lá, mano. Esse aqui é o 11 inicial que jogou. Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos, Nuno Mendes. Zaire Emery, que na época era muito novo, muito moleque. Se eu não me engano, ele tinha 16 anos de idade. E, pô, inicial, time titular, tá ligado? Verratti, bom. Danilo Pereira, mais um dos que, meu Deus do céu. Soler, mais um dos que, meu Deus do céu. Messi e Neymar. Contra o Bayern. Com todo respeito, irmão. Chupomotim do outro lado. Quem é Soler? Quem é Zaire Emery na frente? Não, o Zaire Emery na época, tipo, é um bom jogador, mas na época ele tinha 16 anos. O cara faltou escola pra ir jogar Champions League, é sacanagem. Do pão, mano. Danilo Pereira. Pelo amor de Deus, cara. Ah, mas o Danilo era um bom volante. Irmão, a gente tá falando de um time que tem Messi, Neymar e Mbappé. O time tinha dinheiro quase que infinito, tá ligado? Seu meio campo não pode ser o Danilo Pereira, pô. Sinto muito te dizer isso, mas não pode. Aí você vai ver que entra no decorrer do jogo Kimpembe, Fabian Ruiz Cara, o Fabian fez uma baita última Eurocopa, né? Jogou bola pra caramba, mas assim, no PSG, nada. É o Rames Rodrigues e deles. Vitinha. Pô, o Vitinha ultimamente tá até que bem. Mas o problema é que ultimamente. Ai, mano, vou coringar aqui. E não me entendam mal não, rapaziada. Vitinho e Fábio Ruiz são jogadores bons, tá ligado? Estão ali nota 7. Mas se você quer ser campeão, você precisa ter um meio campo decente. Coisa que o PSG nunca priorizou. Era todo ano, desde que Neymar chegou, uma Ferrari no ataque. Aí hoje, quem que o PSG tem? O Zaire Emery, que ganhou espaço de fato. O João Neves, que foi comprado caro. Pro ataque, o PSG gastou, sei lá, mano, grana no Gonçalo Ramos, no Colomoni. O PSG continua queimando dinheiro à toa. Um Siena no meio campo e um Civic na defesa. É óbvio que o Siena é um bom carro, mas não é uma Ferrari, porra. E o meio campo é o principal de um time hoje em dia. Você pode ter o Pelé no ataque. Se a bola não chega nele, fica difícil de fazer gol, né? E claro, sem falar nas trocas de técnicos todo ano, que já era roteiro, tá ligado? Parecia o Flamengo. O PSG anuncia um novo técnico novo, empolga na fase. Anuncia um novo técnico. Não ganhou a Champions? Ano que vem outro. Não ganhou a Champions? Ano que vem outro. Não ganhou ano que vem. Grupos, Neymar lesiona, toma pau para o coadjuvante nas oitavas. Assim, ciclo sempre se repetir. Com exceção da temporada que eles chegaram na final contra o Bayern. E, mano, os caras são tão incompetentes que eles conseguiram fazer o Messi ser odiado lá na França, mano. Cara, o Messi foi vaiado pelo torcedor PSG, Lionel Messi. Messi foi vaiado. É claro que ele tem a sua parcela de culpa, já que ele parecia estar só usando o PSG para se manter em forma para a Copa do Mundo com a Argentina. Se você for pegar para ver os jogos, as rotações do Messi eram totalmente diferentes de quando ele estava no PSG para quando ele jogava na seleção. E é claro que isso também é culpa do... Mas antes da Copa ele joga pra caramba. Ele foca pra caramba. 6 meses antes da Copa de 22. Aí depois ele ganha a Copa, volta pro PSG num clima de festa que não tá nem aí mais nada. Mano, pelo amor de Deus, você dá um time com Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos e mais uma penca de nome gigante nas mãos de um técnico que tem um título francês. Cara, isso é inacreditável, mano. Eu queria muito ver como era esse vestiário, tá ligado? Imagina esse maluco dando ordem pros caras. E, cara, pra resolver a maioria dos problemas do PSG, era só ser um time organizado. Um scout decente já ajudaria 90%. Eu fico de cara do PSG não ter tentado o Zidane, não ter trazido o Zidane esse tempo todo, porque ele já tinha saído do Real Madrid e tal, teve uma época que ele voltou e tal, pá. Mas, cara, por ser francês também, por ter ganhado algumas Champions, tanto como treinador, como também como jogador, eu fico de cara com essa É parada. óbvio que até por questão de fair play, não tinha como o PSG comprar, sei lá, um Toni Kroos, um Casemiro, um Bernardo Silva, tudo na mesma janela. Mas, pô, se você tem um scout decente, você consegue fazer chover com pouco dinheiro. Exatamente. O Real Madrid pagou 6 milhões de euros no Valverde. O Valverde Essa que é a parada. Essa que é a parada. O PSG nunca conseguiu vir aqui no Brasil e puxar alguma coisa boa, tá? Assim, nunca recentemente. Praticamente eles fizeram isso. Mas, recentemente, os caras não vêm aqui e pegou barato um jogador que ainda tava surgindo. Não, os caras só compravam quando já tava todo mundo caro. foi um dos titulares dos últimos 2 títulos de Champions League no clube, sendo perto. Você acha que o Mbappé só jogava bem porque tava na Liga Francesa e agora que tá na La Liga ele é bagre? Cara, eu acho que é mais uma parada de adaptação. Até porque na Copa do Mundo a gente já viu esse cara jogando muito bem 2 vezes. Uma ele ganhou, outra ele foi vice, mas olha a Copa que ele fez e, em especial, olha a final que ele fez, tá ligado? Essa principal, inclusive, comprou o Camavinga, que jogava no mesmo campeonato francês que o... É isso, exatamente. O PSG não conseguia ver esses caras. O PSG esperava eles irem pros Manchester City, pros Barcelona da vida, pra depois tentar comprar. O PSG joga. O Tchouaméni, a mesma coisa. O City comprou o Bernardo Silva do Mônaco, pô, que também era do futebol francês. O De Bruyne foi comprado no Wolfsburg da Alemanha, irmão. Então, assim, não tem desculpa. Dava sim pra ter montado o meio campo de verdade e gastado pouco. Mas parece que o objetivo do PSG... Assim, tentou, né? Danilo Pereira, Soler, Draxler. Tentou. Deu certo. Foi o Estado e
não o futebol. Fica cada vez mais claro que a meta do clube era ser midiático, e isso não dá pra negar que eles conseguiram. Bom, pelo menos por um curto período de tempo, porque é um clube tão sem identidade que até isso foi por água abaixo. Depois que as estrelas do ataque saíram, o número de seguidores do Paris nas redes sociais caiu drasticamente. As emissoras ao redor do mundo já não compram os direitos de transmissão do francesão e as camisas estão muito longe de vender como água igual eram antigamente. Até porque, pelo amor de Deus, a crise também é estética. Olha como eram as camisas na época do Neymar e do Mbappé pra como tá hoje. Tem nem comparação. Cara, meu Deus do céu. O clube teve 5 anos de grandes jogadores. Quem é o melhor no PSG hoje? Cara, de nome, provavelmente o Dembélé. E de rendimento, sei lá, o Barcola. Alguém do meio campo, Vitinho, Zaire-Emery. É alguma coisa assim. Que não conseguiu nem ao menos ser carismático Cara, essa amizade aqui era muito louca, que doideira. o suficiente pra manter o João Neves, pelo que eu vi, ele tá no banco. Tá ligado? O João Neves tem comido banco ali e tal. Então foi um jogador caro, que tem muita expectativa em cima, mas por enquanto não tá jogando isso tudo, não. interesse dos torcedores ao redor do mundo. A identificação que o PSG conseguiu criar com sua torcida foi praticamente nula. Mano, e como se já não bastasse toda a péssima Ninguém torce de fato pro PSG, né? Nós torcemos pro Neymar. administração, o Paris deu a sua aula, o seu grande finale de como não gerir um clube. Eles conseguiram perder Kylian Mbappé de graça para o Real Madrid. Antes disso, expulsaram o Neymar. Simplesmente o jogador mais caro do mundo saiu no 0800. Tudo isso logo depois de exigir uma penca de modificação no elenco. Pediu um monte de coisa, o PSG acatou, o Mbappé viu que mesmo com esse monte de coisa, o PSG provavelmente não vai ganhar a Champions nem tão cedo, e falou, quer saber? Eu vou pro Real Madrid, que lá os caras ganham. Demais isso aqui, cara. Que vídeo bom de se fazer. E aqui você é um pouco do advogado do diabo, tá? Eu não acho o Tartaruga esse vilão todo que pintam por aí. Pra mim, era claro que ele queria muito ser campeão. Ele percebeu que o Neymar vivia uma vida muito agitada fora de campo e que o Messi estava cagando pro Paris. E aí ele se viu como o único trouxa que realmente estava dando a vida em campo. Depois ele tentou trazer uns cria dele da seleção da França pra jogar com ele. Não deu também. Mandava e desmandava lá dentro. E quando viu que nem o Pelé faria esse time mudar a mentalidade fracassada que ele tem, ele simplesmente meteu o pé e deixou os franceses. Sabia que eu acho que o PSG está indo pro caminho certo? Ao invés de